どうしようかな。食べ物が終わった。終わった。食べ物はなくなったでしょ。なくなった？そうだよ。もっと勉強しなきゃ。Então, a comida nakunata ou a comida oata? Ela terminou ou ela acabou? Qual dos dois? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no monólogo e eu sou Radix. Me veio essa complicação na cabeça de quando usar o quê? Quando eu fui pesquisar para fazer um vídeo e eu percebi que quando eu usava a palavra nakunata e oata, em português soava igual, né? Tipo, o açúcar acabou e a aula terminou, ou a aula acabou. Em português não faz diferença, mas no japonês soa um pouquinho estranho se você falar a aula nakunata, jugyo ga nakunata. Dá a entender que a aula foi cancelada, foi tirada de você. Não existe mais. Por isso que se usa o verbo uata quando se fala sobre a aula terminou. Jugyo ga uata seria o mais aceitável, o que soaria mais natural para ser falado. Nem coube aqui o uru. Eu sou muito ruim. Então, para falar sobre comida, sobre coisas que podem deixar de existir, sobre algo que existe e não existe mais, você vai usar o verbo nakunaru, que é esse aqui. Só esse pedacinho aqui, naku, ele significa deixar de existir, é a ausência, o inexistente. Mas o naru, que não coube o uru aqui, tá aqui nesse outro. O naru é se tornar, tornar-se. Então, tornar algo inexistente fica basicamente esse sentido. Tornar inexistente. Então, quando eu torno algo inexistente, é aquilo que é perecível, é objeto, é palpável. Se eu posso contar como o dinheiro, o okane, se eu posso contar o okane, então ele pode acabar. Okane ga nakunatta. O dinheiro acabou. Se eu falar okane ga owatta, fica um pouco estranho. Já o verbo owaru é fácil de identificar quando usar ele, porque se eu tenho um período, tipo férias, trabalho, reuniões, aula, tudo que pode ter um começo, duração e um fim definido, eu posso usar owaru. Então, shigoto ga owatta, o trabalho terminou. Jugyo ga owatta, a aula terminou. Yasumi owatta, o descanso terminou. Natsu yasumi ga owatta, seria a mesma coisa, mas como as férias de verão terminaram. E nesse caso eu posso usar o verbo owaru. Mas se eu for usar o verbo nakunatta, nakunaru, para me referir a férias, a períodos, vai dar a entender que esses períodos foram cancelados. Por exemplo, jugyo ga nakunatta, as aulas foram canceladas, elas faleceram, elas deixaram de existir. Dá esse significado, esse sentido. Para facilitar, lembra que se pode terminar, se teve um começo, uma duração e tem um fim definido, você vai usar owaru. Se pode sumir, é perecível, é abstrato, ou você pode contar, se some, você pode usar aqui nakunaru. E tem mais uma complicaçãozinha aqui, que é esse outro kanji aqui. Ele tem a mesma pronúncia, nakunaru, nakunaru,
com o mesmo intuito, que é deixar de existir, é a ausência de algo, só que é usado em situações diferentes. E o kanji é diferente, né? Claro que nakunaru, com o naku, que é a negação da existência, a não existência, o inexistente. E aqui, nakunaru, que é a ausência de uma pessoa. Você vai se referir a outra pessoa quando ela falecer, por exemplo. Kanojo ga nakunatta. A garota faleceu. Mas você pode usar também o shinda, que é morreu, né? Mas só que isso soa um pouco grosseiro. Então, geralmente, eu ouço muito isso em animes, em filmes, em séries. A ausência da pessoa com respeito, nakunatta, nakunaru, usando nakunaru. Então, no dia a dia isso não faz muita diferença, mas se for para escrever, lembra que nakunaru, para deixar de existir, objeto, comida, coisas perecíveis, coisas que você pode contar, você vai usar esse kanji aqui, nakunaru. Se for para se referir à perda de alguém, um ente querido, a ausência da pessoa, você vai usar nakunaru, mas com esse kanji aqui. Vou deixar um resumo mais decente na descrição do vídeo e eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vai estudar. E é isso. Vejo vocês no próximo monólogo. Então, esse vídeo nakunatta ou o ata, deixa aí nos comentários.